Hoje vamos dar continuidade à parábola da semente que temos falado esses dias aqui na Tarde Musical. E o versículo de hoje aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 7. E outra caiu entre os espinhos. Outra, quer dizer, a outra semente, que é a palavra de Deus, caiu entre os espinhos e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Em outras palavras, a palavra, a semente, cresceu junto com os espinhos. Mas o que aconteceu? Esses são os que ouviram e, indo por diante, mais adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Veja que essa palavra que você recebe de Deus, quando você a escuta e você põe em prática, ela dá fruto. Porém, aonde isso caiu? Aonde essa mensagem, essa palavra, você a recebeu? Será que você recebeu juntamente entre os espinhos? E aí, quando essa palavra foi crescendo, como você foi desenvolvendo, e de repente esses espinhos também foram crescendo e sufocando você, em outras palavras, o trabalho em excesso, a preocupação com a família, a necessidade de desenvolver no serviço, no trabalho, para pagar as contas, para você ser bem-sucedido, veio ocupar muito o seu tempo, muito, a ponto de você não ter nem tempo para ir à igreja, para ler a Bíblia, para orar, falar com Deus. Enfim, as coisas foram desenvolvendo com você começou a desenvolver porque você recebe orientação prática da palavra de Deus e você começa a colocar em prática aquilo e começa a ter sucesso. Só que não caiu na boa terra, caiu entre os espinhos. Inclusive, esses espinhos vão crescer juntamente com a semente que vai produzir, só que lá na frente vai sufocar. Quer dizer, não caiu aonde deveria cair. E por que não? Porque você ficou empenhada no serviço, você ficou preocupada com a família, você empenhou o seu foco no seu futuro, você gastou muito do seu tempo, desperdiçou tudo que você recebeu da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela leva a eu pensar. Agora, se eu fico pouco tempo pensando sobre ela, claro que eu não vou dar atenção a ela. Se eu penso mais no meu serviço, penso mais no namorado, no casamento, que seja, então, aonde eu estou colocando a minha cabeça é aonde eu estou colocando o meu foco e a minha prioridade. E aí é que entra o grande problema. O problema da semente ser sufocada, quer dizer, a palavra de Deus ser sufocada com suas responsabilidades, com seus prazeres, com suas riquezas. Bom, já vamos falar mais. Pense sobre isso, medite sobre o seu tempo. O que você tem feito? Como que a palavra de Deus tem feito na sua vida? Será que você tem cultivado ou tem recebido entre os espinhos? E você, sem perceber, está sendo sufocada com tantos prazeres e também responsabilidade. Já vamos falar mais sobre isso.
E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Lucas, capítulo 8, versículo 14. Assim, tem sido com muita gente que tem recebido a palavra de Deus, mas que, na verdade, essas pessoas estão anestesiadas com as coisas que estão ocupando a sua mente, o seu tempo. É o trabalho, a pandemia, as economias, o futuro, a vida amorosa e tudo mais o que tem tomado mais o seu tempo do que o normal. Isso tem sufocado você. Psiu, psiu. Você quer uma prova? Basta você observar como que você está lidando com as coisas de Deus. Olha como é que você ora. Você ora mais por descargo de consciência. Olha como você lê a Bíblia, impaciente, sem vontade de ler a Bíblia, sem desejo de conhecer a vontade de Deus, porque você está tão empenhada nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus deleites, nos seus prazeres. Sabe que Deus fica em último lugar. Não está nem em terceiro lugar, está lá no último lugar. Por quê? Porque, na verdade, você está mais interessada no que Ele tem feito na sua vida. Parece até uma amante, não é? Você sabe que o amante vai lá, desfruta daquele momento amoroso e depois vive cada um do seu jeito, sem compromisso. Às vezes escondida, tem os seus prazeres e depois está lá fazendo o seu dia como se fosse o dia normal, sem estar incomodado com a sua própria injustiça. Pois é, assim tem sido muita gente que tem recebido as bênçãos, os benefícios de saber, de ter consciência, de ter orientação do próprio Deus, e você coloca em prática, só que você coloca em prática com a intenção que tudo volte para si e não como gratidão a Deus. Por isso que essa semente não está dando fruto com perfeição. Não é algo perfeito, não é algo puro, é algo que está manchado. Você sabe, quando é perfeição, é completo. Quando não é perfeição, é incompleto, é um pedaço. E assim, muitas pessoas têm feito com Deus, têm dado um pedaço delas para Deus, mas na realidade estão mais voltadas a olhar para aquilo que elas estão sendo beneficiadas do que o próprio Deus. E sabe por quê? Porque, na verdade, como você não cavou na terra, na boa terra, que é no seu coração, na sua vida espiritual, então essa semente você usa para as conquistas. Se você está só recebendo de uma pessoa, isso não causa em você segurança de que você realmente é uma pessoa fiel àquela pessoa. Mas quando você se dá por ela, quando você sacrifica por ela, e ambos sacrificam, então existe algo perfeito, algo verdadeiro. Mas quando um só dá, não tem perfeição. Então, eu gostaria que você pensasse bem como que você tem reagido com a sua fé. Aquilo que você tem recebido de Deus. Será que você não está crescendo com os espinhos e está sufocando você? Você não pode deixar mais essa situação. Aliás, isso
é opção sua. Mas fique sabido, o que você está plantando, você vai colher. E se você não é perfeito, se o seu fruto não é perfeito, você mesmo vai se frustrar com aquilo que você conquistou nessa vida, porque não trouxe algo completo para você. Quando Deus faz algo por inteiro, quer dizer, quando a pessoa se dá por inteiro, então é algo completo. Deus faz tudo por ela. Pense sobre isso enquanto você ouve essa linda canção de Bethel, da banda Universos. Pela primeira vez, sozinho, lutando contra medos e aflições, fugindo e olhando em tantas direções, sem nada mais, só seguindo até chegar nesse lugar. Só então eu pude ver quanto tempo sem te conhecer. Faço dessa pedra um altar pra me entregar, um voto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima de mim, pra me entregar, um voto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima de só seguindo até chegar nesse lugar. Só então eu pude ver quanto tempo sem te conhecer. Faço dessa pedra um altar pra me entregar, um voto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima de mim, pra me entregar, um voto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima de mim, pra me entregar, um voto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima de Talvez você esteja nessa situação, como diz a música. Está aí desesperado, triste, angustiado, fugindo do seu passado. Sabe, Jacó estava assim. Ele havia conquistado mulheres, esposas, bens, havia tido sucesso no seu trabalho, enfim. Deus o havia abençoado nas suas conquistas, mas ele continuava sendo o mesmo homem, medroso, aquele homem que não era definido na sua essência, porque ele era inseguro, sabe? Até que um dia chegou ao limite. Ele, com muito medo, porque seu irmão estava vindo ao seu encontro, ele deixou a sua família, os bens, passou para o outro lado
e ficou só ele e Deus. E ali um anjo apareceu. E ele não largava aquele anjo. Sabe por quê? Porque assim estava a alma dele. Ele não aceitava sair mais, ter mais um dia com a mesma personalidade, com o mesmo medo, insegurança. Ele não aceitava mais ser aquele mesmo homem. Ele falou: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Já era o raiar do dia. E então o anjo perguntou: qual é o seu nome? Jacó. Quando ele falou Jacó, ele assumiu a sua identidade. Talvez você que está me escutando agora, você nunca assumiu quem realmente você tem sido. Você tem sido covarde, inseguro, medroso. Você até conquista, até beneficiado. Você talvez até seja essa semente que cresce junto com os espinhos. Conquistou, tem se deleitado nas suas conquistas, mas no fundo o fruto não é perfeito e você sabe disso. Você que o assume, é para você que Deus quer se manifestar, mas você tem que assumir isso. E só assume quem é realmente forte. As pessoas no mundo pensam que o forte é você evitar de assumir. Mas para Deus, o forte é aquele que assume realmente a sua identidade e luta para aquilo que precisa resolver. E assim foi. Jacó recebeu a bênção. Ele passou a ser a bênção e não ter apenas a bênção. Ele passou a ser a bênção de Deus, porque foi resolvido o que estava comprometendo toda a sua vida. Bom, já não falo mais, vou deixar novamente você ouvir essa linda canção de Bethel, da banda Universos, para que você fale com suas palavras a Deus, que sozinho você quer que Ele esteja acima de você e não mais você acima de tudo. Vamos então, essa linda canção. Pela primeira vez, sozinho, lutando contra medos e aflições, fugindo e olhando em tantas direções, sem nada mais, só seguindo até chegar nesse lugar. Só então eu pude ver quanto tempo sem te conhecer. Faço dessa pedra um altar pra me entregar, um voto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima de mim, pra me entregar, um voto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima de mim. Só seguindo até chegar nesse lugar. Só então eu pude ver quanto tempo sem te conhecer. Faço dessa pedra um altar pra me entregar, um voto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima